Saudações, amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, com o meu fone de Galvão Bueno, e hoje a gente vai realizar mais testes com a tinta à base de água Tom Colors, a linha nova da tinta da Tom Colors. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber vídeos como esse, receber as notificações do vídeo, fica de olho sempre aí nos lançamentos do vídeo. Tem as lives, quartas, sábados e alguns domingos também tem live. E também, se possível, torne-se um padrinho do blog do Chiquito para você ajudar o canal a criar conteúdo como esses aqui. É só acessar o site apoia.se/blog do Chiquito, está aqui na descrição do vídeo. Ou então clica no botãozinho Seja Membro e você consegue virar um padrinho aqui pelo YouTube. Então vamos lá, vamos começar. YouTube, por gentileza, vinheta. Chegou a nova linha de tintas acrílicas Tom Colors, à base de água. São centenas de cores, primers, auxiliares e vernizes. Tudo sem cheiro, à base de água e atóxicas. Uma linha pensada e desenvolvida por modelistas para modelistas. Ideal para aerógrafo e pincel, com a qualidade Tom Colors que você já conhece. Acesse o site e conheça esses e outros produtos Tom Colors, colorindo o seu hobby. Vamos começar esse vídeo de hoje recapitulando o que fizemos nos últimos vídeos. A gente iniciou essa série de testes testando o primer. Testamos e gostamos do primer muito bom. No segundo vídeo, a gente testou as cores da Tom Color no aerógrafo. A gente fez um teste prático usando a tinta da Tom Colors com o diluente próprio dela. Chegamos à conclusão que a tinta, para uma cobertura geral, para uma pintura simples, ela é muito boa, ela chega a níveis satisfatórios de rendimento. Traço, para aerografia mão livre, para coisas assim mais finas, ela ainda tem um gapzinho na performance, ela ainda tem uma margem para melhorar. E é nesse aspecto que a gente vai tentar melhorar no dia de hoje, porque o teste de hoje a gente vai testar os aditivos que a gente pode utilizar com essas tintas para saber o tipo de ganho que a gente vai ter. Tá? A gente vai fazer um teste, a gente vai tentar chegar aqui em alguns resultados. Vou mostrar como é que vai ser feito o teste. Eu deixei aqui separado, vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos utilizar uma mesma cor, no caso preto acetinado, Tom Colors. Nós vamos testar a diluição e a performance da tinta com os três aditivos. Temos o primeiro, o diluente acrílico, o tradicional, o de uso básico, tá até manchadinho aqui. Aí nós recebemos um retardador de secagem, tá? Um aditivo para aumentar o tempo de secagem da tinta. Também temos um Flow Improver, um produto que promete melhorar o fluxo da tinta dentro do aerógrafo. Então a gente tem aqui o diluente, dois aditivos. A gente vai fazer testes, por exemplo, se a gente consegue usar só o aditivo ou se a gente tem que usar o aditivo associado ao diluente, tá? E aqui eu tenho mais um teste, que é usando o nosso solvente mágico, que a gente ensinou em vídeo aqui no YouTube. Vamos ver como ele se comporta. Eu tenho usado ele para limpeza dessas tintas. Vamos ver como ele se comporta no funcionamento dessas tintas. Eu vou testar a diluição de todas e separei três aerógrafos. O ideal seria ter 4 aerógrafos iguais. 4 aerógrafos iguais eu não tenho, eu tenho 3. Então eu separei 3 Ivatas Nel, mesmo aerógrafo com a mesma agulha. Eles estão com configurações diferentes, mas a base deles é a mesma. Tá? Como eu não tinha um quarto Ivata Nel, eu trouxe aqui um veterano da minha coleção, um Ivata HPC dos anos 70. Esse aerógrafo aqui, se não tem, está para completar seus 50 anos. É um cinquentão e ainda está trabalhando aqui com o blog do Chiquito. Ele vai ser o nosso
o nosso, não vou chamar de controle, né? Mas a gente vai testar, ele vai trabalhar com o solvente mágico. E temos aqui 3 Vatasnés, eles estão com a mesma configuração. Esse aqui está com uma culatra de Steula para ganhar o regulador do fluxo. Esse aqui está com uma conformação tradicional do Ivatanel. Esse também, esse daqui eu tiro a culatra. Esse daqui é um Ivatanel que eu deixo sem culatra para ele ficar com a traseira mais leve, justamente para quando você precisa de aerógrafos com a traseira leve. A primeira coisa que a gente vai testar é a solvência desses produtos, né? E a gente pode começar dando uma lidinha nos rótulos. O solvente, ele tem como composição água, etanol, éster de álcool, glicol e aditivos, né? E nas informações de uso a gente consegue aqui: produto desenvolvido para diluição da tinta Tone Colors para uso, não consigo ler aqui, em pincel ou aerógrafo. Deixa eu consigo ler pela câmera que fica melhor. Dilui tinta para qualquer trabalho sem prejudicar o poder de cobertura. Uma parte de tinta, uma parte de 1 para 1. É isso aí, beleza, legal. Esse aqui, ele tá com o meu rótulo, ele tá muito desalinhado. Eu não vou conseguir ler. Deu algum problema na impressão aqui, eu não vou conseguir ler, né? Deixa eu ver se o olho de Tandera consegue aqui. Não consegue. Tá muito... eu não consigo nem focar, né? Produto desenvolvido para retardar a secagem da tinta acrílica Tone Colors, indicado para dias de muito calor ou clima seco, evitando o efeito de poeira na tinta. Utilizar em pequenas quantidades após a diluição de tinta. Produto também indicado para pintura no pincel. Então, ou seja, isso aqui, o retardador de secagem, ele vai entrar somando no diluente, tá? E a composição dele aqui, foco câmera por gentileza, muito obrigado. A composição dele aqui é água, etanol, álcool, éster de álcool, glicol e aditivos. Parece ser a mesma composição aqui do diluente, talvez um pouquinho mais de glicol, né, para aumentar o poder de retardação. Fluid Improvement, vamos ler aqui as indicações. Produto desenvolvido para aumentar a fluidez da tinta acrílica Tone Colors para uso em aerógrafo. Não prejudica o poder de cobertura. Utilize em pequenas quantidades após a diluição. Então, ou seja, ele está indicando ser usado diretamente com a tinta já diluída, a tinta já preparada. O meu solvente mágico, vamos ler o rótulo aqui, né? Não tem, né? A gente sabe que tem álcool isopropílico, água deionizada, mas nos aditivos, como a gente ensinou lá no vídeo, né? Antes disso, eu queria fazer algumas checagens, tá? Então, por exemplo, a gente pode checar o comportamento da tinta ao contato com esses aditivos. Então eu vou pôr aqui uma gotinha de tinta aqui no meio, vou jogar uma gotinha de diluente, como ele está falando, meio a meio aqui. Pronto. Esse aqui é o nosso controle, né? A gente já usou isso aqui, a gente já experimentou isso daqui. Então a gente já sabe que isso daqui, em um certo nível, funciona. Tá? Então a gente percebe que a tinta está sendo afinada. Nessa proporção, ela não perdeu textura, né? Ela aparentemente está de fato diluída, né? Correndo bem. Esse aqui a gente já sabia que ia funcionar, mas a gente faz para comparar os outros. Eu vou fazer a mesma coisa com o retardador de secagem. Uma gota do retardador de secagem em cima de uma gota de tinta. Não estava nem aberto. Eu não quero ver se só o retardador de secagem é capaz de diluir a tinta. A impressão que eu tenho é que de fato ele diluiu a tinta, mas ele tem muita tensão superficial. Isso pode ser um problema para o aerógrafo. Você vê aqui, ó, a tinta corre melhor e fica. Aqui a tinta quase não corre, tá vendo? Apesar dela estar diluída, tá? Significa que ela tem um pouquinho de tensão superficial a mais. Ou se comporta diferente do diluente. Último teste, penúltimo na verdade, né? Uma gota de tinta, Flow Improvement. Vamos para uma gota do Flow Improvement. Uma gota do Flow Improvement. E vamos analisar o comportamento. A tinta diluiu com o Flow Improvement. Ela ganhou uma consistência muito parecida com o primeiro aqui, tá? Talvez um pouco mais dura. Não em termos de tensão superficial, mas em termos de criação de filme, né?
Essa aqui já tá meio que secando, não sei se a gente vai conseguir comparar, mas assim, me pareceu muito próximo uma da outra. Esse aqui é o Fluid Improvement, esse aqui é o diluente. Um teste controle, né? A gente vai colocar mais uma gota de tinta e uma gota do solvente mágico. Ai, foi mais de uma gota. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do excesso antes que ele misture. Pronto, vamos ver o comportamento da tinta na mistura de álcool isopropílico com água deionizada. Olha, a tinta ficou com características muito boas. Eu acho que vale a pena o teste, sim, né? Ficou muito próximo aqui com a diluição com solvente. Acho que vale o teste. Como essas tintas secam muito rápido, eu vou preparar uma de cada vez e fazer um teste uma de cada vez. Então eu vou começar com o nosso teste de controle, que é a tinta somente com a diluição padrão com solvente. Então eu vou pôr 5 gotas, 2, 3, 4, 5. Vou pôr, como ele fala, 1 para 1, 5 gotas do diluente. 1, 2, 3, 4, 5. É pouca tinta para preparar, mas eu quero evitar desperdícios, né? E a gente precisa só de um pouquinho da tinta para testá-la no desempenho do aerógrafo. Os aerógrafos foram todos testados limpos e descontaminados antes do vídeo. Tá? Eles estão com uma performance bastante semelhante, eles não estão performando exatamente igual um ao outro, mas acho que eu não conseguiria mais próximo do que isso de ter 4 aerógrafos iguais. Mas vamos lá. Primeiro teste no papel. No papel ele está apresentando aquele problema que a gente já vinha notado antes. O Ivatanel é um bom aerógrafo traçador, apesar dele ter uma agulha 0,35, mas ele tem um range de atuação muito bacana que permite ele fazer traço, né? E é aquela coisa que a gente já tinha percebido no vídeo anterior. Nos traços menores, o aerógrafo sofre ou o aerógrafo pulsa para fazer. Tá? Você precisa dar um pouquinho mais de abertura para o aerógrafo trabalhar legal o traço. Tá? Podemos fazer um teste aqui. Eu separei uma cobaia que ela está no primer. Vou separar aqui um pedacinho da asa com a própria tinta aqui, ó. Esse primeiro pedacinho da asa. A gente vai testar as minhoquinhas aqui. Desse lado aqui a gente pode fazer também um teste cobertura, né? Na cobertura funciona super bem e nas minhoquinhas a gente tem uma leve perda de performance, mas até que tá indo bem nessa proporção 1 para 1 aqui, até que no Ivatanel aqui tá trabalhando bem, né? A gente tá conseguindo fazer as minhoquinhas, mas o aerógrafo para muito rápido, ele entope muito rápido, né? Tem tinta lá, ó, esse resultado tá melhor do que o resultado do vídeo anterior. Sabe por que tá melhor? Porque essa tinta tá menos fosca. Essa tinta aqui tá acetinada, ela tá com menos carga, ela tá traçando melhor no aerógrafo mesmo. No muito pequeno o aerógrafo pulsa, mas tá indo, ó, tá indo legal. Aqui onde a gente cobriu, aqui foram nossas tentativas de traço. Dessa vez deu menos overspray, dessa vez a tinta ser menos fosca, ela trabalhou legal, ela funcionou legal no aerógrafo. Vamos ver ele traçando um pouquinho mais com essa tinta, ó que traço bacana para uma tinta acrílica, né? Esse aqui é só o solvente, certo? Vamos guardar esse papelzinho aqui. Próximo teste, vamos lá, deixa eu limpar aqui o copinho primeiro. 5 gotas de tinta, 2, 3, 4, 5. Eles falam para pôr só um pouquinho de diluente, né? De retardador. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4 gotas do diluente base e 1 gota do retardador de secagem. A gota do retardador de secagem. O que eu espero de melhorias com o retardador de secagem? Que a gente usa o retardador de secagem na aerografia. Quando a gente está fazendo traço, o aerógrafo para. Claro, quando o aerógrafo para de traçar, você tem que limpar a pontinha, justamente porque ele seca muito rápido. Quando você usa um retardador de secagem, você espera que esse tempo entre o aerógrafo estar traçando e parar porque entupiu, endureceu a tinta lá na pontinha dele, seja pelo menos maior, né? Ou seja, há uma melhora não na qualidade do traço, mas no tempo que você consegue fazer o traço antes do aerógrafo parar, porque a agulha sujou lá na frente. Só um pouquinho de tinta tá bom, né? Deixa eu ver se ele vai solvente, mas o retardador, o aerógrafo ele não tá se dando bem, pelo menos esse aerógrafo aqui, com essa diluição, né? Tô
consigo nem escrever. Agente mais retardador. Eu acho que aquele lance de aumentar a tensão superficial da tinta prejudicou um pouco a textura dele. Ó, a minha capacidade de fazer traço diminuiu circunstancialmente em relação à tinta somente diluída e tá parando, né? Tá parando a tinta aqui. Vamos fazer o teste na cobaia. Vamos separar mais um pedacinho do avião. Tá juntando sujeira. Assim, tá secando mais lento, né? Você vai conseguir fazer as minhoquinhas por mais tempo, mas ao custo de uma leve perda de performance. Eu senti que o aerógrafo estava funcionando melhor, ele estava performando melhor só com o solvente. Aí na cobertura a gente está testando o tempo de secagem, ó, e de fato a tinta fica, o brilhinho da tinta ali fica por mais tempo. Vamos carregar um pouquinho mais, tá? Aqui, ó, sem time lapse, demora um pouco mais para secar mesmo. Então, o que o flow, o que o retardador promete para nós? Ó, não tá seco ainda, né? Ele promete um maior tempo de secagem. E de fato, ele entregou maior tempo de secagem. Eu achei que o traço perdeu um pouco de performance. Eu esperava uma melhora na performance, mas eu senti que aquele lance de mexer com a tensão superficial da tinta fez com que a tinta saísse mais dura. Então, para que eu usaria esse Lacaflow? Para que eu usaria esse retardador? Eu usaria em condições climáticas adversas, tá? Ou quando eu precisasse de pinturas com um acabamento melhor, tipo um carro, alguma coisa assim, porque tempos maiores de secagem melhoram o acabamento. Ó, que demora para secar mesmo. Melhoram o acabamento da pintura. Quanto mais demorado for a secagem de uma tinta, melhor fica o resultado final. Fica mais chato de trabalhar com essa tinta, mas o resultado final fica melhor. Eu tô até percebendo que a tinta tá mais pretinha do que na parte de cima, tá? Então o retardador eu não usaria numa condição de melhorar o traço do meu aerógrafo. Eu usaria numa condição de melhorar em relação ao tempo de secagem para dias muito quentes, para melhorar o acabamento. Lógico que aqui abre uma margem grande de a gente fazer estudos e preparos, não vai caber nesse vídeo, em relação a combinações, o quanto que você vai pôr de um, quanto que você vai pôr de outro, aumentar a quantidade de um, aumentar a quantidade de outro, né? Cabe esses estudos todos e a gente vai pegando isso conforme o uso, né? É uma coisa muito nova, a gente precisa ensaiar isso daqui mais. Mas também sejamos justos. Ele prometeu maior tempo de secagem, entregou maior tempo de secagem. Tá, o miolinho ainda tá para endurecer. Então, ok. Né? Esse teste aqui é mais para a gente entender algumas coisas dessa tinta e ver essas coisas funcionando. E tentar começar a elaborar na nossa cabeça, para o futuro, agora que a gente vai começar a usar essas tintas Tone Colors, esses aditivos, como que vai ser as nossas estratégias futuras de preparar essa tinta e melhorar essa tinta. Tá? Vamos para o terceiro teste. Agora eu vou usar o Flow Improvement. O Flow Improvement é o que eu tô mais esperançoso em termos de melhora de performance no aerógrafo. Confesso que eu estou com essa esperançazinha de que ele vai ser o aditivo que vai melhorar o desempenho dessas tintas aonde eu quero que elas melhorem, nos traços finos, né? Na alta performance mesmo de um aerógrafo. Estou confiante no Flow Improvement. Vamos fazer o mesmo lance. Vamos lá. 5 gotas de tinta. Eu vou preparar mais para o cantinho aqui para a gente ter menos perda. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu silenciar meu telefone aqui. 5 gotas de tinta. 4 gotas de diluente. 1, 2, 4. Ai, fiz uma gota a mais. Agora vai com uma gota a mais. Estraguei o teste. Uma gota do Flow Improvement. Eu queria trocar a última gota do diluente pelo aditivo, né? Já que eles têm composições semelhantes, né? Agora vamos homogeneizar. A minha impressão é que assim, a tinta está um pouco grossa, tá? Um pouco diferente daquilo que a gente ensina, por exemplo, para tintas automotivas, do ponto de leite, né? Do ponto de leite desnatado, que tá um leite integral, leite de fazenda, que sai da tetinha da vaca, tá? Meio grosso, mas é uma tinta nova, vamos dar margem
para ela surpreender a gente. Despejado lá, opa, dá uma espirradona forte, né? Essa daqui é o diluente mais o flow. Tá mais fácil de escrever com o aerógrafo, por exemplo, né? Tô achando que tem alguma coisa errada com o aerógrafo, tá? Ele começou a fazer bolha, os outros não estavam fazendo bolha. Eu testei os aerógrafos todos antes do teste, mas esse daqui nos traços finos ele tá fazendo bolha, então acho que eu vou... Se bem que agora ele pegou, hein? Ó, o Flow Improvement, agora senti, hein? Nem precisei trocar de aerógrafo, agora senti. Eu tô com uma abertura relativamente grande da agulha, né? Mas agora eu senti a melhora no fluxo, uma melhora interessante no traço, e eu tô sentindo aquele bico limpo mais do que o retardador de secagem. Tá com o biquinho sujo aqui, ó, mas a tinta performou um pouquinho melhor, né? Tio, agora a gente tem um traço até com alguma consistência, mesmo com o aerógrafo apresentando algum problema de vedação, mas olha aqui como ele tá performando fininho, e olha como, ó, direto, ó, sem parar o aerógrafo. Agora que ele tá perdendo performance, agora que ele vai parar, agora que ele parou, tá? Demorou mais tempo para sujar aqui na frente ao ponto dele parar de fazer traço. Vi futuro no Flow, hein? Vi futuro no Flow Improvement, né? Mais do que no retardador de secagem. Gostei mais do Flow Improvement do que o retardador de secagem. O retardador de secagem achei interessante, ó, ele melhorou bem o acabamento de uma cor para outra, mas eu gostei disso daqui, hein? Vamos testar a cobertura, vamos ver se de alguma forma ele deve também gerar algum retardo de secagem, o que deve também gerar alguma efetividade na cobertura, melhorar um pouco a cobertura. Ó, tá demorando para secar, essa tinta não é demorada assim não, tá? Mas aqui eu senti, tá? Tem o jeitinho certo para pegar, né? Tá sujo aqui, né? Tem um jeitinho certo, sim, mas de repente com um aerógrafo mais traçador, mais bem regulado, e acertando essa diluição, né, deixando ela mais fininha, acho que a gente chegou naquilo que a gente estava querendo. Vamos trabalhar ali sem a coroa aqui para a gente performar. Eu não estou conseguindo chegar na minha aqui. Será que acabou a minha tinta? Tem um pouquinho de tinta aqui dentro. Eu acho que tem alguma sujeirinha, alguma coisa parou aqui na frente. Mas olha, esse Flow Improvement tem alguma sujeirinha no aerógrafo porque ele tá com o jato meio tortinho, mas ó o tracinho que a gente tá conseguindo fazer, né? Tentar fazer um pré-shading aqui. O Flow Improvement ele já secou, né? Ele não deu um acabamento tão bonito quanto o do retardador, mas ele melhorou em comparação aqui também, né? Que tá melhor do que aqui, né? Assim, o Flow me deixou bastante curioso a fazer mais testes com ele e acertar essa proporção de diluição. Senti que eu tive o ganho que eu queria ter na performance mais baixa. Consegui fazer o aerógrafo performar bem? Em certo ponto, sim. Talvez eu precise dar uma revisada nesse equipamento aqui e também tratar um pouco melhor essa relação de diluição, né? Achar a diluição ideal para isso daí. Mas senti uma firmeza no Flow Improvement. Eu já gostava de usar Laca Flow nas cintas automotivas e agora gostei do Flow Improvement da Tom Colors. Achei que deu ganho de performance. Vou fazer mais testes, vou tentar chegar no resultado bacana desse produto. Vamos fazer mais um teste só para desencargo de consciência. 5 gotas da tinta aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pôr mais 2 aqui. 6, 7 gotas. Porque eu vou testar o solvente mágico. E o solvente mágico eu não consigo controlar tão bem as gotas assim. Então com certeza vai cair mais. Pronto, tá? Quem lembra da receita desse solvente mágico, que eu já publiquei aqui no YouTube, já publiquei no Reels, né? Ele tem água deionizada, ele tem álcool isopropílico e ele tem medium acrílico, né, para melhorar a fluidez da tinta, e também tem retardador, né, para aumentar o tempo da secagem. E vamos testar aqui no meu aerógrafo sexagenário. Nunca testei assim
para ver se funcionar, funciona, né? Vamos lá. Solvente, consigo escrever. Eu não sei se esse aerógrafo vai traçar depois de 50 anos, vamos ver. Ele traça lá. Finge que tá escrito mágico. Eu acho que o problema não é o aerógrafo não, apesar que ele deve estar com a agulha meio tortinha, mas ele pode ser tinta pouco diluída, né? Ele não tá traçando o Gerona aqui na agulha, traço fino ele não tá fazendo, mas opa, apareceu um traço fino aqui, hein? Opa, não sei se vocês estão vendo, né? Aerógrafo de 50 anos, consigo fazer um traço fino. Deixa eu ver antes de acabar a tinta, deixa eu fazer um teste aqui. Acho que já acabou a tinta, um pouquinho aqui ainda. O solvente mágico trabalhou na solvência da tinta, fez a tinta funcionar e ainda tá dando tempo de secagem, a tinta tá demorando para secar. Acabou o teste finalizado, tá? O solvente mágico aqui foi o final do controle, né? Não tive tanta performance no traço, mas aqui na cobertura parece que está indo bem. E agora eu vou fazer um teste ainda aqui com o meu HPC de 50 anos, tá? Só que agora eu vou fazer um teste de feeling aqui, né? Vou dar uma diluição bem exageradona para a tinta, deixar a tinta bem aguada aqui, muito além das recomendações do fabricante, tá? Quero ver como essa tinta se comporta, porque é um jeito que eu gosto de trabalhar muito. Eu trabalho muito com tintas muito diluídas. Parece que pelo menos nesse aerógrafo velho aqui, né? Não sei se eu tô conseguindo ter um ganho de performance. Olha aqui, ó. Opa, sai um tracinho aqui, hein? O lance é que eu tenho que chegar com o aerógrafo muito perto, abrir uma quantidade relativa da agulha, né? E trabalhar com ele rápido, porque ele satura muito rápido, né? Vamos ver se eu consigo. Só não tô tendo menos overspray, porque esse aerógrafo, ele deve estar vesguinho. Acho que eu comprei ele vesguinho, né? E a gente não acha mais peça para HPC. Mas olha lá, solvente mágico, uma diluição exagerada, né? Uma diluição para deixar a tinta bem fininha, a tinta traçando super bem. O teste anterior ainda está secando, olha lá como demorou bastante para secar. Agora eu vou deixar essa parte final aqui para fazer com essa ultra diluição. Essa ultra diluição, ó, a gente já perdeu textura, a tinta não fechou ali, tá? Essa espalhada aqui, ó, é a tinta aqui que não fechou. Ela tá funcionando bem no traço, mas quando você abre um pouquinho mais, a tinta espalhou, tá? Então a cobertura e o traço você tem que trabalhar com diluições bastante diferentes. Ó como ela não fecha, tá vendo? Não faz o filme, ela corre. Isso é sinal que a tinta tá diluída demais. Mas a mesma tinta aqui, com a mesma diluição, né? Fechadinha, eu consigo traçar. Porque no fechadinho aqui, né? Eu consigo concentrar a resina o suficiente para elas se encontrarem. Assim, é um comportamento comum de todas as tintas, né? Mas pode dizer que nas tintas à base de água, isso daqui tá um pouco mais exagerado. Mas tudo bem, é uma característica da tinta, né? E assim, eu só quis fazer esse teste para desencargo, né? Mas sem dúvida nenhuma o solvente mágico é uma alternativa sim a diluir as tintas do tom. E é claro também que se eu promover essa super diluição também com os outros produtos, a gente vai chegar num resultado bastante semelhante. Então o que a gente pode dizer do teste de hoje para encerrar esse vídeo de hoje? O retardador de secagem, esse aqui, o roxinho, eu entendi a razão dele de ser e o uso dele é para ocasiões bastante específicas. Eu usaria, por exemplo, se eu fosse pintar um carro com essa tinta nova da Tom, que aí que eu queria um assentamento melhor de tinta. Ele promete uma secagem retardada e ele entrega. Então, ele cumpriu a promessa dele. Mas, eu acho que a gente precisa ajustar bem esse aditivo junto com o solvente, até mesmo o uso combinado dos três, porque ele afetou um pouco a estrutura da tinta. A tinta perdeu performance com o retardador. Isso tem que ser levado em consideração. Performance no traço. Ganhou na cobertura, que era uma coisa que a tinta já estava vindo bem. Melhorou com o retardador, mas piorou um pouco no traço. Tá? Já o Flow Improvement, esse sim apresentou um ganho
no aspecto que a gente estava querendo e a gente estava esperando dele. Então o Flow Improvement melhorou o traço da tinta. Então seria fundamental a gente ajustar o uso do Flow Improvement e usar ele em momentos como camuflagem, mottlings de avião de Segunda Guerra, camuflagens à mão livre. Acho que ele se faz fundamental se você vai usar esse tipo de tinta para esse uso, para essa finalidade. Ele funcionou bem, então ele foi melhorar a performance da tinta lá aonde eu queria que a tinta melhorasse, que eu falei no último vídeo, inclusive. Vou colocar a tinta de recuperação no traço, mas a gente tem esperança porque tem o aditivo que promete melhorar o traço dela, e aconteceu. Tintas traçando bem melhor com o Flow Improvement. Se ela foi para recuperação com 5,5 no outro vídeo, ela fez a prova da recuperação, passou de ano, foi com 7,5 agora para o boletim. Então não é a melhor tinta que existe para traçar, mas agora é bem possível traçar com elas e um resultado bacana, um resultado legal. E ó, está sentindo esse cheiro? Não, nem eu, não tem cheiro de nada. Tá? E encaixei no teste desse vídeo esse teste a mais do solvente mágico, o solvente das tintas acrílicas, e sim, ele funciona, tá? Então pode ser uma alternativa, aspas, mais barato, né? Porque a gente viu lá no vídeo dele que não é tão barato assim produzir ele, mas pelo menos você produz ele em quantidade, então pode ser uma alternativa aí para você economizar uma grana com solvente. De vez em você comprar um solvente, você compra mais uma cor, né? Pode ser isso daí. Mais uma ou duas cores com a grana que você vai gastar com solvente, usando o solvente mágico, que não é do blog do Chiquito, né? Não é criação minha, me ensinaram a fazer e eu reproduzi ele aqui no YouTube. Acho que já temos testes suficientes, acho que esse vídeo já está cumprido o suficiente. A gente pode vir com mais testes. Escreve aí no comentário do vídeo se você quer mais testes com Tom Colors, se você quer que a gente faça mais alguma coisa, tem alguma sugestão de teste, tem alguma crítica a esse teste, acha que a gente falhou em alguma coisa, escreve aí embaixo, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vira padrinho do Blog do Chiquito, entra nesse site aqui, apoia.se/blog do Chiquito, vira um padrinho do Blog do Chiquito. O Chiquito sempre vem aqui com vídeos legais como esse, com tirateimas como esse, e em breve a gente volta com mais vídeos aqui do Blog do Chiquito. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradeço a audiência de vocês, fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits, pintem com Tom Colors, a gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Beijo, YouTube.